Amigos, nós temos hoje na nossa sala de visitas, hoje sem o jardim que estava chovendo lá fora, Sabrina Abreu, Ei. que morou em Israel um tempinho, passou inacreditáveis 3 meses num kibutz, voltou e escreveu seu primeiro romance, que chama O Último Kibutz. E eu não sei se é o último, mas... Espero que não seja, né? Você espera que não seja. Uhum. Mas isso esse romance, ele tem elementos de realidade, você falou que é uma autoficção. É uma autoficção. Como é que isso funciona? Na verdade, eu sempre tive vontade de escrever ficção. E para a primeira eu tomei a liberdade de pegar elementos tanto da minha vida quanto de várias pessoas que eu conheci em Israel e condensar nesses personagens que são moradores de um kibutz. Alguns são moradores mesmo, são membros, e outros são jovens que, como eu fui, estão ali de passagem para passar só um verão e tal. Como voluntários. Como voluntários. E eu acho assim que o kibutz é um lugar tão incrível e a oportunidade de ser voluntário, assim, de viver lá não tem dinheiro em espécie, né, dentro do kibutz. Assim. Não tem. Na minha época, nesse kibutz em que eu vivi, e que tem vários traços em comum com o do livro, fica no extremo norte do país, na fronteira com o Líbano e tal. A gente ganhava assim umas notinhas parecendo de banco imobiliário, coloridas, que é para você fazer compra no Kobo, né, que é o lugar do tipo, mercearia assim e tal. Então, eu acho que não tinha como inventar um lugar melhor, sabe? Já esse lugar existe, ele parece já que é de mentira, assim, de tão incrível que é um kibutz. Quer dizer, o kibutz é quase uma ficção. O kibutz ele é uma utopia, né? Ele é uma utopia. Que se concretizou, mas que quando você é de fora e você passa um tempo lá, o tempo inteiro é um estranhamento. Você fica, meu Deus, como pode se existir, né? A gente para, na vida real, assim, né? A gente para de trabalhar um pouco depois do almoço e todo mundo fica lá sentado na grama. Foi a experiência mais próxima que eu tive de ser uma hippie. E eu transpus isso para os meus personagens, assim, que como eu deram um parêntese na vida deles e adiaram questões da vida adulta, assim, essa geração que é a mesma minha, porém eles estão nos seus 20, né, eu não mais agora. E então eles têm que decidir várias coisas. Tem uma que está prestes a se casar, que também eu peguei a história real de uma amiga minha lá do kibutz para colocar nessa personagem. Tem outra que fica também feliz no trabalho. Então são essas questões da vida adulta que a gente pode dar um tempo simplesmente viver lá no kibutz, ficar tomando sol no Oriente Médio, tentando fugir, né, dessas decisões. Mas a angústia sempre vem, né? A angústia sempre te acha, mesmo no Oriente Médio, mesmo sob o sol, assim. Falando de angústia, nós temos aqui uma situação em que nós temos um personagem mais velho, Sim, que Simone. é vamos dizer, quase que um fundador, ou alguém que acredita na ideia desde o início, e um outro personagem muito mais jovem, muito mais novo. O personagem mais antigo é o personagem que acredita no bem comum. Isso. E o personagem mais novo, ele, vamos dizer, pertence aos dias de hoje. É do Me Generation. Ele é autocentrado. Isso, autocentrado. Eu é que quero ser feliz. Talvez o kibutz seja só um veículo para eu ser feliz. Sim. Confere? Confere. O Simone, que é esse homem, esse senhor, né, já nos seus 80 anos, mais de 80 anos, ele fica amigo da Sofia, que é a brasileira, que é voluntária, que é personagem, os dois são as duas personagens principais, e ele começa a contar para ela, olha, no kibutz, no começo de tudo, porque quando ela chega lá, já é um kibutz que se deu certo, assim, né, que tem uma vida de muito conforto lá dentro. Mas então, na década de 40, quando ele estava lá, o Simone, quando ele foi da Europa para morar onde viria a ser Israel, né, eles trocavam até as próprias camisetas, né, quer dizer, se lavasse aqui as camisetas, eu ia usar a sua, você usava a outra, ninguém era dono de nada, absolutamente nada, né. Claro. Então ele começa a contar isso tudo para ela e não tem como os dois deixarem de fazer uma comparação, assim, porque o objetivo deles era abrir mão de tudo para fundar um país. Claro. E o objetivo da Sofia, do Jacob, de outros personagens dos jovens, é ser feliz. Só que para o Simone, ele fala para a Sofia, olha, fundar um país é difícil, mas ser feliz é mais difícil ainda. É uma escolha de Sofia? O nome tem alguma coisa a ver com isso?
Então, Sofia, bom, na verdade eu homenageei, assim, eu tenho uma prima de 13 anos que eu amo muito, assim, que ainda está muito longe de ser jovem, né? Mas eu coloquei, ela ainda deixou de ser criança agora, né? Igual meu pai falava comigo quando eu era mais nova, assim, ainda falta muito, você tem que envelhecer muito para virar jovem, então é isso, é o caso dela. Sei. Mas eu fiz uma homenagem a ela e também gostei, assim, de ser a mesma inicial do meu próprio nome, já que é uma personagem que eu projetei várias coisas que eu mesma vivi, assim. Então eu escolhi desse jeito. Você falou que no kibutz não tem dinheiro. Tem um simulacro de dinheiro que parece um banco imobiliário. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tem uma observação da nossa conversa antes da gravação, em que você fala, é fácil dividir, diz o personagem, Sim. quando a gente não tem nada. É muito fácil dividir tudo quando você não tem nada, porque os kibbutzim, eles eram de uma ideologia socialista mesmo, assim, radical, né? Radical mesmo, assim, de você não ter nada, você não ter uma casa, nem ter seus próprios filhos, né? Os filhos, eles eram criados em conjunto como irmãos, como filhos do país, assim, não deles. Quer dizer, eu acho que é o máximo de desapego que você pode fazer na vida, assim. Sim. E o livro aborda essas questões, né? Dessas duas gerações, então dessa e da minha, assim. E só que com o passar dos anos, na década de 80, é porque tem um pano de fundo real, né? Não é um livro político de forma alguma e não é um livro que é sobre a história de Israel também não, mas não tem como não ter um pano de fundo que contextualiza, né? Então ele fala assim que na década de 80 houve uma mudança na economia de Israel para o capitalismo assim mais forte como é hoje, muito característico, né? Certo. E vários kibbutzim deixaram de existir, se privatizaram, outros continuaram vivos assim, mas aí também muitos deixaram de aceitar voluntários. E outros também deixaram de ter a casa das crianças, que é essa coisa que a gente está dizendo de as crianças não serem criadas junto com a família, né, mas entre elas, e lógico com o tutor, né, mas não era dentro da família. Claro. Enfim, então isso tudo aconteceu, na década de 80 aconteceu essa grande crise, assim, e eu coloquei esse nome também, o último kibutz, é uma brincadeira, né, realmente espero que não seja o último e que não seja também o último que aceite voluntários, mas a gente sabe que estão diminuindo, né? Claro. Ano a ano, é cada vez mais raro, assim. Porque um voluntário é uma figura romântica em Israel, assim. Tanto que, por exemplo, acontece, sei lá, você vai comprar um lugar, uma coisa, uma papelaria, quando eu era, né, voluntária. O que você está fazendo aqui? Ah, eu sou um voluntário. Ai, não, pelo amor de Deus, você não vai pagar esse bloquinho. Não, eu vou, não tem nada a ver, não. Imagina, você está aqui fazendo um trabalho para a nação. Mas não é muito assim, né? Porque imagina, qual que é a minha capacidade física de trabalhar na lavoura. Mas você... aí depois eu fui para o dining room, para o header. Mas primeiro, porque assim, esse kibutz do livro, ele é focado na colheita de maçãs, mas ele também tem uma indústria que é o que dá dinheiro para ele, atualmente, assim como acontece em outros lugares lá em Israel. Mas eles ainda têm a parte agrícola. Mas, gente, catar maçã, colher maçã, por mais assim que não seja exaustivo, requer um certo traquejo. Não é uma coisa assim, você sai daqui da sua mesa de computador e começa, né? Catar maçãs. E eles, na verdade, eles absorvem muita mão de obra tailandesa, né? Sim. Mas num tailandês, ele faz o trabalho de 30 sabrinas. De 30 sabrinas. Mesmo eu tentando fazer com toda boa vontade, mas não tem essa prática, enfim. E aí, muito por conta disso e outras questões, não estão aceitando mais tantos voluntários. A personagem do livro, Sofia, o pai dela morou em Israel e foi voluntário. E sempre falou que era a coisa mais maravilhosa do mundo, era a melhor experiência do mundo, como de fato é. E aí ela cresceu com essa coisa na cabeça. Só que ela, que é parte dessa minha geração, né, então saiu da faculdade, já começou a trabalhar e um trabalho foi puxando o outro. E ela nunca foi. Até que um dia ela falou, olha, quer saber, eu vou largar tudo e vou ter essa experiência. Sabrina, ninguém vai comprar o livro se você contar a história inteira. Ai, meu Deus, agora. calma, não, mas isso é tudo, isso é 10 primeiras páginas. 10 primeiras páginas. Eu queria te dizer que fiquei encantado. Ai, que bom, fico e feliz. Gostaria que vocês dessem aqui mais uma olhadinha. Ó, ele não é muito grosso, tá bom? Ninguém vai aqui ter dor de cabeça por ler um livrinho desses. É uma coisa para um fim de semana. É um romance curto. Um romance curto e super interessante. O último kibutz. Opa, obrigada. Da Sabrina Abreu. Sabrina, muito obrigado por fazer obrigada. Uma visita aqui no Mosaico. Escrevi com o meu coração e espero mesmo que as pessoas leiam e gostem. Mosaico volta já já.